Jesus é Deus junto com o Pai. Jesus não fica velho, Jesus não perde seu poder, Jesus é eterno como o ancião de dias é eterno. Seus olhos, como que saindo chamas, lembram que Jesus é completamente onisciente. Não há nada que a gente possa esconder desse Jesus. Mesmo os segredos do nosso coração estão abertos diante de Jesus. Isso é terrível. De um lado é um conforto, mas é uma verdade terrível. Os menores pensamentos que passam pela nossa cabeça estão abertos diante de Jesus. Esquece aquelas historinhas de que no dia da vida de Cristo vai passar um filminho com a nossa vida. Isso é bobagem, isso é lenda evangélica. Tudo que somos já está aberto diante do justo juiz, que é o próprio Jesus, que nos olha como aquele que tem olhos como de chamas, olhos cheios de ira santa contra tudo que não é santo, ira santa contra aquilo que é pecado, contra aquilo que se rebela contra si, contra os poderes imperiais desse mundo mal que perseguem a igreja e contra os pecados da própria igreja. E aí, verso 15, é descrito que seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Ou seja, a ideia aqui é que os pés de Jesus estão brilhando, é como se acabasse de ter saído de uma fornalha. São pés de bronze, pés que esmagam, destroem toda oposição que se levanta contra ele, contra todo inimigo do seu reino, contra os poderes desse mundo. O próprio diabo será esmagado pelo próprio Jesus, que tem pés que são semelhantes ao bronze polido, pés que refugem, pés pesados, pés que esmagam, ou pés que comunicam completa pureza, porque brilham como o bronze que acabou de sair da fornalha. E aí o texto fala da voz de Jesus. Antes, no verso 10, João ouve a voz atrás dele, e agora ele descreve a sua voz. A sua voz era como o som de muitas águas. A ideia aqui é que a voz vem como uma torrente de água impetuosa, ou como uma tempestade pesada que alcança São José dos Campos, de vez em quando, no mês de novembro. A ideia aqui é que a voz de Jesus é um som assustador, um som temível. Mais uma vez, nós não estamos aqui diante de um Jesus bonzinho. Aliás, Jesus nunca foi bonzinho, Jesus era perigoso. Como Jesus trata os vendilhões do templo, fazendo carinho? Por favor, saiam do templo. Não, Jesus usa um azorrague, um chicote que se desdobrava em 7 pontas. No final havia pontas de pedaços de bronze ou de osso. Jesus usa essa chibata para limpar o templo. Jesus nunca foi bonzinho, Jesus nunca foi o amiguinho do lado, Jesus nunca foi domesticado. Jesus, que veio como leão da tribo de Judá, se ocultava. Agora, esse que é o Cordeiro de Deus, vem como rei e como sacerdote e como juiz de toda a humanidade, e ele começa esse juízo sobre a igreja. A voz de Jesus se faz ouvir acima de todas as outras vozes, e nós somos chamados aqui a prestar atenção somente à voz de Jesus. O nosso mundo é uma cacofonia. Para os mais antigos aqui, aquele mundo nosso conceitual, fundado sobre o cristianismo, acabou, já era. Nós temos pagãos competindo pela idolatria da nossa mente, do nosso coração. Nós precisamos tapar os ouvidos para esses e ouvir só a voz de Jesus, que vem a nós como uma voz de profundas águas. Essa voz faz mais barulho, ele ecoa com mais poder do que qualquer outra voz. Essa voz traz para nós palavras de salvação, de conforto, e a gente pode correr para esse Jesus temível para encontrar conforto e salvação. Mas, como nós vamos ver a partir de semana que vem, essas palavras trazem advertência, trazem juízo, trazem julgamento. Um olhar aponta para a misericórdia, o outro olho faz a gente tremer, porque é um olho de juízo. A voz de Jesus está diante de nós. Nós precisamos nos dobrar a essa voz de Jesus como João. Jesus, na visão que João comunica para nós aqui, ele é o supremo governador, ele é o rei sobre todas as coisas, ele de fato é o pantocrator, mas esse Jesus virá para executar os seus propósitos, ele virá para pisar
para esmagar todos os seus inimigos e realizar todos os seus juízos. Se isso parece muito duro para você, muito severo, avança para Apocalipse 19. Imagine as visões de Apocalipse 19 enquanto você leia. Conecte aquelas visões com o Deus Yahvé de Isaías 40, 60, que vem como guerreiro imbatível para lutar em prol do seu povo, para lutar em prol de Israel, para vindicar Israel e para pisar no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso todos os inimigos de Israel, como o Cordeiro fará em Apocalipse 19, quando ele agora cavalga para vencer e para esmagar toda a sua oposição, toda oposição a ele. E aí essa visão termina no verso 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas por hora. A ideia aqui é que Jesus tem todo o comando dos astros, todo o comando celestial. Algumas vezes imperadores romanos eram retratados em moedas, tendo estrelas nas suas mãos. Nota o polo contrário aqui. Nota a subversão da política daquela época. Os imperadores não deveriam ser cultuados. Eles podem ser respeitados, mas não temidos. Quem deve ser temido é o Jesus redivivo, o Jesus ressurreto, assunto aos céus, e que agora aparece a João na ilha de Patmos. Esse Jesus tem todos os seres celestiais na sua mão. Ele domina os seres celestiais, ele comanda os seres celestiais. Da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Em Isaías, é o Messias que com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. Essa espada aqui é a espada de juízo. É a espada que corta dos 2 lados. Essa espada aqui não era a espada do combate corpo a corpo. Essa espada aqui era a espada da cavalaria romana. Uma espada maior. O cavaleiro vinha cavalgando com aquela espada, e os bárbaros que já tinham desperdiçado suas lanças, estavam sem escudos, não tinham nem como se defender, eles simplesmente eram retalhados ou cortados por essa espada. Essa espada que sai da boca de Jesus, essa espada é uma espada de juízo, essa espada é uma espada de julgamento, essa espada vem sobre os impenitentes e sobre os desobedientes, essa espada vem sobre aqueles que não se dobram ao senhorio de Cristo. E finalmente, o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. O sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote, o rei exaltado, é aquele que também brilha com grande poder e glória. O sacerdote exaltado, o rei soberano, aquele que é maior do que os reis dessa terra, é também o rei vitorioso, antes mesmo da batalha final, antes mesmo do dia V. Jesus é colocado diante de nós aqui como aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, o Jesus que ensina, o Jesus que julga, o Jesus que é impossível escapar dele, porque ele tem olhos como que de chamas. Jesus aqui é o santo, elevado demais para ser contemplado pelos olhos humanos pecadores. Mas, paradoxalmente, nós somos chamados para contemplar esse Jesus que se apresenta a nós com refúgio da sua glória. E finalmente, versos 17 a 20, nós temos a interpretação da revelação que vem de Jesus. A gente não precisa gastar muito tempo com essa parte final. Nós vemos aqui João caindo como morto quando vê Jesus. Como eu estou muito tempo na igreja, eu achava curioso no passado quando pessoas caíam no espírito quando soprava sobre elas. Geralmente caindo para trás e com a pessoa para segurá-las quando elas caíam. Na Bíblia, pessoas caem na presença de Deus, mas elas caem para frente. A palavra que é empregada no grego aqui para descrever a queda de João é que ele simplesmente perdeu as forças do corpo, ele caiu para frente. Algumas vezes a gente tem falado aqui que é comum no Antigo Testamento e no Novo Testamento pessoas orarem prostradas no chão, deitadas no chão. Mais adiante, pessoas oravam deitadas no chão com a posição de cruz. A ideia é uma reminiscência do que acontece com João. A visão que ele tem de Jesus é tão exaltada, tão elevada, que ele apela para a imaginação para descrever essa visão. Ele não usa linguagem descritiva tradicional para falar de Jesus. Ele contempla a glória do Jesus redivivo, e ele perde as suas forças, ele cai. E ele iguala a sua experiência à experiência de Ezequiel no rio Quebar.
Ezequiel, quando vê a glória de Deus, a glória de Yahvé, ele também cai. Ele cai com o rosto em terra. Moisés caiu com o rosto em terra. Isaías caiu com o rosto em terra. Paulo caiu com o rosto em terra. Uma experiência comum daqueles que vislumbram a glória de Deus, uma glória que a gente não pode ver sob o risco de morrer, é cair com o rosto em terra, é perder as forças das pernas, é simplesmente desmontar na presença de Deus, é se prostrar na face de Deus. E João, imediatamente, é posto novamente de pé. E muito bonito aqui a menção de que Jesus põe a mão direita sobre João e ergue João. E ele diz: não temas. Também é curioso ouvir de gente falando de anjos, falando de visões de céu, inferno, mas elas nunca têm esse aspecto de não temer, elas nunca escutam nessas visões o não temas. Mas cada vez que um anjo poderoso aparece na Sagrada Escritura, cada vez que Jesus aparece com poder na Escritura, aqueles que são alvos dessa revelação temem e tremem e se prostram. E uma forma dessas pessoas pararem de tremer e se levantar é ouvir: não temas, porque elas estão diante de algo que elas não têm como controlar, algo que de fato é sobrenatural, algo que vai além dessa criação, algo que transcende o que é físico. E aí, João ouve de Jesus: eu sou o primeiro e o último. Domingo passado nós ouvimos que assim Deus se apresenta, Ele é o primeiro e o último. No Antigo Testamento, Isaías, Yahvé diz: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. O que nós estamos percebendo aqui? Que Jesus se iguala a Deus, Jesus se iguala a Yahvé. Jesus não é um mero mestre, não é um mero rebelde, não é um revolucionário, bobagens desse gênero, projeções nossas de quem nós gostaríamos que fosse Jesus. O Jesus que veio como Filho do Homem e que foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus, e aqui aparece redivivo para João: ele é um com Yahvé, ele é Yahvé. 2 vezes em Apocalipse nós vamos ver isso, aqui no começo e lá no final. Deus se apresenta ou é apresentado como tendo títulos que o conectam com Yahvé no Antigo Testamento, e a Jesus são atribuídos títulos, ou Jesus cita títulos que igualam a Yahvé, ou igualam a Deus o Pai. Deus o Pai e Deus o Filho são um. E aí nós temos palavras muito bonitas aqui. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Vive, morto, vivo. Jesus é aquele que vive. Jesus não só ressurgiu dentre os mortos, mas Jesus venceu a morte nos próprios termos da morte. Por isso, ele tem as chaves da morte e do inferno. A ideia de ter as chaves é que Jesus tem amplo domínio sobre esses inimigos. Jesus tem amplo domínio sobre a morte. Jesus também tem amplo domínio sobre o Hades, que é a palavra empregada comumente no grego nessa passagem. Ou seja, Jesus tem poder sobre aqueles que morreram. Jesus tem poder sobre o lugar dos mortos. Mas se a gente traduzir literalmente Hades como inferno, Jesus tem poder mesmo sobre aqueles que foram banidos para a pena eterna, para receber a ira de Deus por toda a eternidade. Mesmo esses estão debaixo do juízo do Jesus redivivo, do Jesus que venceu a morte e vive. Jesus percorreu por nós o caminho da morte. Ele tem as chaves tanto da morte como do inferno. Ou seja, Jesus tem poder infinito sobre o pecado, sobre a morte, sobre o túmulo. Sabe o que isso comunica para a gente? Sabe o que isso comunica para mim e para você? Jesus controla quando vamos morrer e como vamos morrer. Até mesmo a nossa morte, até o nosso chamado final, não está longe do controle de Jesus redivivo. Ele vai determinar quando vai ser o fim da nossa vida e como vai ser o fim da nossa existência. Morrendo em casa, testemunhando da fé, junto com os parentes, morrendo no hospital, preso a máquinas, sendo perseguido, preso e decapitado numa praia do Egito. Até mesmo a forma da nossa morte está debaixo do comando daquele que tem a chave da morte e do
do inferno.